Passando aqui então para deixar um resumo da pregação de ceia, né, que aconteceu nesse domingo. E eu falei sobre o Senhor Jesus Cristo quando ele respondeu para os fariseus o porquê que os discípulos dele não jejuavam, sendo que os discípulos de João Batista e os discípulos também dos fariseus jejuavam. Jesus ele foi bem claro em dizer que um odre velho não pode colocar vinho novo dentro dele. Um odre é um objeto de couro que você coloca o suco e quando o suco vai fermentando, ele vai esticando. Se você pega então esse odre velho, que já tem um vinho ali, e joga um vinho novo, esse vinho novo, esse suco novo, ele vai fermentar e vai romper, né? Não tem como então ficar junto. E Jesus disse que se você tiver uma roupa velha e você pegar um pedaço de pano novo, aquilo ali vai rasgar e o rasgo vai ser ainda maior. O que Jesus está falando ali é sobre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, nós temos então o pacto que o Senhor Jesus fez com Moisés através dos 10 mandamentos. Em Cristo, em que nós falamos sobre o odre novo, que é uma vida nova, e o vinho novo, que é a nova aliança feita pelo sangue de Jesus, então nós estamos falando de duas coisas aqui diferentes, porque em Hebreus diz que Jesus é maior do que Moisés. Você vai ver Paulo escrevendo em Colossenses que nós não precisamos guardar dias de lua nova, dias de sábado, não existem dias mais especiais que os outros. O Senhor Jesus curou no sábado, mostrando que Ele é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus e os discípulos, eles comeram também no sábado, criticaram Ele. Ele disse que, na verdade, o que faz o homem ficar impuro é o que sai da sua boca e não o que entra, a maldade que sai da boca. Então, essa palavra de Jesus é uma palavra contra os religiosos. Os religiosos, eles são acomodados e eles fazem coisas para tentar impressionar as pessoas, como os fariseus, jejuava, ficava lá com a cara como se estivesse abatida. Eram homens que oravam só para serem vistos pelos povos, iam orar na casa das pessoas só para depois poder comer de graça. Jesus descascou essa gente, em Mateus 23, está lá amplamente o Senhor falando contra os fariseus que eram sepulcros caiados, por dentro só tinha morte, por fora eles aparentavam ser religiosos. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos abandonar esses paradigmas que nós carregamos. Nós não temos que voltar ao judaísmo, nós não temos que voltar a circuncidar as crianças no 8º dia, nós não temos que voltar a colocar a Arca da Aliança na igreja, nós não temos que voltar a ter chofar na igreja, candelabro. Nós somos chamados para crer no sacrifício de Jesus na cruz. A graça do Senhor foi derramada para nós ali na cruz, quando o Senhor Jesus pagou o preço, a sua morte, o seu sangue, o seu corpo foi moído por nós. E nós sabemos que ele ressuscitou no 3º dia. E ele vai voltar por uma última vez para consumar todas as coisas. Essa é a fé que nós temos. Jesus disse: o noivo está presente. Como eu vou falar para as pessoas jejuarem? Jesus é o noivo, e aqueles que creem nele são a igreja invisível, são a noiva, nós somos a noiva de Cristo. Como é que nós vamos jejuar em casa, nessa época aqui? Como é que os discípulos iriam jejuar se o Senhor estava com eles? Então, nós precisamos entender isso, que a gente jejua para a glória de Deus, para a espiritualidade, mas nessa época aqui não era época deles jejuarem, porque eles estavam passando, é a transição da antiga aliança para a nova aliança. Então eu quero te deixar essa palavra, te deixar esse conselho: abandone os rituais religiosos. Eu sei que às vezes é mais fácil você ir numa igreja, deixar um dinheiro e achar que alguém vai fazer a parte espiritual pela sua vida, ou você deixar o seu nome na igreja e deixar um dinheiro, e o pastor fala que vai no monte orar pela sua vida. Às vezes é fácil a gente se entregar a essa religiosidade, a gente não ter uma vida devocional, não ter vida de oração, não congregar na igreja. É mais fácil, então, ter essa vida de barganha, essa vida de religião. Mas Jesus nos chama para viver uma vida de graça, né? Porque nós fomos chamados pela graça de Deus. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, essa salvação não se perde.
Como diz Jonas 2, verso 9, a salvação vem do Senhor. Aceite essa graça, aceite essa salvação, aceite as palavras de Jesus, porque Ele nos deu algo que é impagável. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E eu acabei de escrever esse livro, se você quiser adquirir, Avivamento Espiritual, porque nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais da nossa vida para depois buscar as outras. Deus te abençoe.